E o corpo de Cristo é formado por membros. Então, entenda que estar presente, congregar, é uma das partes mais importantes da nossa fé. E não podemos abrir mão de concordar, de estarmos congregando. Não podemos deixar de concordar que congregar é fundamental. Precisamos estar juntos, em culto. Amigos, normalmente, hoje, através das redes sociais, é muito comum que pastores, pastoras, façam um trabalho evangélico através da internet, né? Aliás, não existe meio mais poderoso para alcançar as vidas. Imagine que esta mensagem que eu estou fazendo, que estou aqui apregoando para vocês, ela vai para os 4 cantos do mundo. Isso era inimaginável, né? Mas Jesus falou sobre isso. Ele disse que a pregação do Evangelho um dia seria apregoado sobre os eirados. Eirados é telhados. Primeiro foram os canais de televisão, né? Que ainda continuam sendo um instrumento poderoso. Né? Canais de rádio também, primeiro os rádios, depois a televisão e por último agora a internet. Então, essa mensagem que eu estou aqui falando para vocês vai para os diversos países, continentes e países do mundo. Então não podemos abrir mão dessa força. Mas é importante congregarmos. Então você que faz parte de uma igreja, grande ou pequena, vamos dizer uma igreja pequena, vamos usar como termo uma igreja de bairro, né? Uma igreja que ainda não tem outras congregações, é a primeira, a matriz, a sede mundial, né, daquela igreja. Existem muitas igrejas assim. Você não gostaria que a sua igreja fechasse? A igreja na qual você se converteu e tal, aquela igreja que está ali, naquele bairro, naquela cidade, talvez há anos, né? E é uma porta que Deus abriu para salvar vidas. E essas igrejas, sejam elas do porte, né, que for, eu estou falando não só da construção civil, o número de membros, enfim, tal, elas precisam se manter. Então, você que já está fazendo parte de uma igreja e está nela, e às vezes acompanha mensagens evangélicas, como essa aqui que eu estou passando para você, e de repente vocês estão seguindo, né? Principalmente trabalhos que são feitos com 2, 3 mensagens por semana, às vezes todos os dias, e vocês estão seguindo. O que acontece? É necessário que vocês também congreguem. Tudo bem, as mensagens, eu também vejo muitas mensagens evangélicas, né? Eu procuro filtrar o que é bom. E eu costumo acompanhar diversos pastores, eu não vou citar nomes, e pastoras também, trabalhos através das redes sociais, trabalhos excelentes através das redes sociais. Mas não podemos deixar de congregar. O que é que acontece? As pessoas começam a fazer ofertas e dizimando para esses trabalhos. E o que há de ser da sua igreja? As igrejas, nas diversas com diversas placas denominacionais, pequenas, médias e grandes, elas têm despesas. Então, quando nós passamos a seguir alguém ou um ministério, e esse ministério dentro da nossa cidade, acredito que você tem que ter aonde congregar pelo menos a 8 ou 10 quilômetros da sua casa. Num bairro vizinho, no centro da cidade, você deve ter, dentro dessa quilometragem, um lugar que Deus preparou para você. Ou pelo menos na cidade vizinha.
Mas acredite, olha, existem obras que ainda não têm igrejas com pastores, com pessoas preparadas para estarem ali cuidando de rebanho. São trabalhos que às vezes já se estenderam por todo o país e até pelo exterior, mas que não tem corpo de, tipo assim, um contingente de homens preparados, homens e mulheres preparados, para serem enviados como pastores. Às vezes até já há condições financeiras, mas não tem pessoal para mandar às diversas cidades, ou seja, um rebanho maior, ou seja, um passo mais largo do que a perna. Eu não estou criticando. O que eu quero dizer é que enquanto essas igrejas elas não tiverem dentro da sua cidade um espaço digno ou com o mínimo de condições para que você possa congregar, você deve continuar ou procurar uma igreja para estar congregando, para estar fazendo culto ao corpo de Cristo. E esse culto só é feito através da forma física. Congregar é ajuntamento físico. Não se congrega um estando no Rio Grande do Sul e outro no Rio Grande do Norte. Podem concordar e podem sim formar correntes porque estão concordados em uma mesma fala, em uma mesma ideologia. Mas não é formação, não é congregar, não é uma congregação. E às vezes há aquelas visitas, há um ajuntamento muito grande de pessoas, às vezes num ginásio de esporte, numa praça, numa sala de convenções, ou cinemas, né? Enfim, teatros, que são alugados por missionários para fazerem cultos em lugares em que eles estão visitando. Mas essas visitas, às vezes, elas não se repetem 2 vezes por ano. E aí? Você não pode congregar 2 vezes por ano. Congregar é ajuntamento físico do povo de Deus para a formação de um cerimonial ao corpo de Cristo. Isso é indispensável, gente. E não podemos também, quando fazemos as nossas... quando devolvemos o dízimo ou fazemos ofertas, privar as nossas igrejas dessa nossa participação. Como é que elas vão pagar as contas? Vocês não querem ver as suas igrejas fecharem. Quem lucraria com isso seria o diabo, né? O inimigo de nossas almas, ele lucraria realmente, ele ficaria muito feliz em ver portas de igreja fechando. Eu conheço igrejas grandes, né? Porém, estrutura civil, construção, enfim. Por exemplo, a conta de luz chega a 15, 20 mil reais. E existem templos em que o custo da manutenção só na conta de luz ultrapassa 10 mil reais, às vezes 15 mil reais. E contas de água também caríssimas, né? Então nós pagamos, nossas casas pagamos 150, 200 reais de luz, mas existem contas de luz que ultrapassam 15 mil reais. E esse dinheiro é o dinheiro das ofertas. Outras igrejas mais modestas têm uma conta comum, igual a que eu tenho na minha casa, a que você tem na sua casa. Mas mesmo assim, as despesas têm que ser pagas. E acreditem que a maioria absoluta dos templos espalhados pelo Brasil e pelo mundo são alugados. E nós não podemos contribuir para o fechamento de portas que Deus abriu para alcançar as almas. São verdadeiros... essas igrejas não fossem quartéis, né? QG, né? Quartel-general. Deus coloca estrategicamente, às vezes, nos bairros, nas diversas comunidades, né? Igrejas para alcançar as almas que ali estão.
E nós, obviamente, não gostaríamos de que essas igrejas viessem a fechar por falta de dinheiro para pagar, para se manterem. Lembra? Trazei os dízimos e ofertas, né, para que haja mantimento em minha casa. Então, é importantíssimo que tenhamos aonde congregar, que essas portas estejam abertas para que as almas possam ali estarem ouvindo a palavra de Deus e congregando, fazendo então o cerimonial do corpo de Cristo, como eu já falei, né? Como eu já especifiquei aqui desde o começo da nossa conversa. Congregar é importante, gente. Não basta 2 ou 3 reuniões por ano, né? Porque existem realmente obras que até alugam espaços grandes e ali junta aquela multidão de pessoas, é uma maravilha, glória a Deus por isso. Entendam, gente, eu não estou criticando os trabalhos de A, B ou C. Eu estou falando que nós precisamos ter cuidado para não deixarmos de congregar. E não podemos, nós, de diversas denominações, desviar o dinheiro que é importante para pagar as contas. Se não pagar as contas, essas igrejas vão fechar. Principalmente que a maioria delas são aluguéis. Então, se a gente seguindo pessoas abençoadas que estão fazendo um trabalho muito bom através das redes sociais, mas elas ainda não têm igrejas onde você possa congregar. Estou falando que o importante é congregar, estar junto. Ajuntamento do povo de Deus, Manaim, sabe? O povo junto, fisicamente. Você só pode prestar culto, fazer o cerimonial do corpo de Cristo, certo? Estando junto. Onde tiver 2 ou mais reunidos